Eu sou o pastor Diego Ferraz, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo, como você viu aí na imagem, vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 15. Nesses versículos nós vamos abordar três temas. Que temas são esses? O primeiro é como se deve dar esmolas, o segundo, como se deve orar, e o terceiro, Jesus nos dá um exemplo de como orar. Vamos lá? No primeiro tema, que é como se deve dar esmolas, inicia aí em Mateus capítulo 6, versículo 1, diz bem assim: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. O problema aqui, quando Jesus fala evite praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, o problema aqui não é você dar a esmola e as outras pessoas ver que você está dando alguma coisa. O maior problema aqui, na verdade, é a motivação. Porque não tem nenhum problema você ser visto. Mas como eu falei, o problema é a intenção aqui apenas para se aparecer. Quantas e quantas pessoas acabam dando esmola, dando cesta básica, ou que seja, acabam fazendo algo de bom, que realmente é algo de bom que está fazendo. Só que qual é a motivação? A motivação muitas vezes não é de ajudar o próximo, mas sim de se aparecer, mostrar para as outras pessoas ou para o mundo que está fazendo alguma caridade ou algo assim. E Jesus fala: evite praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por elas, porque sendo assim vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês, que está no céu. E o versículo 2 vai dizer bem assim: quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombetas nas sinagogas ou nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhe digo que eles já receberam a sua recompensa. Então não é de hoje que isso acontece, pessoas fazer alguma caridade, fazer alguma coisa de bom para as outras apenas para se aparecer, apenas para receber o louvor que está fazendo algo de bom. Mas aí Jesus vai dar o exemplo exato de como deve ser feito. Olha o versículo 3. Mas, ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará recompensa. Aqui, Jesus não está proibindo que alguém veja, mas a intenção dessa pessoa que Jesus está mostrando aqui, a intenção é o que você está fazendo porque você realmente quer ajudar. E você está agradando a Deus. O mais importante, quem venha ver o que está acontecendo, o que você está fazendo, é o nosso Deus. E aí Jesus mesmo fala: e seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa, porque você não vai receber a recompensa da terra, você não vai receber a recompensa dos homens, você vai receber essa recompensa de quem? De Deus. E agora a gente já vai começar a entrar no segundo tema, que é como se deve orar. Jesus vem trazendo um modelo de como nós devemos orar. Não há uma regra, mas ele dá um ótimo modelo para todos nós. E aí ele fala no versículo 5: e quando orarem, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhe digo que eles já receberam a sua recompensa. Quando Jesus fala aqui que não deve orar nas praças, nos lugares públicos e fazendo como eles aqui, gritando, porque na verdade aqui Jesus não está proibindo a oração em público. Aqui é porque aquelas pessoas que faziam oração, queriam fazer essa oração para quê? Para se aparecer, para se mostrar. Então gritava alto, falava que ele era santo. Então, por muito orar de voz alta no meio do povo, eles queriam se aparecer. E aí no versículo 6 vai dizer bem assim: ao orar, entre no seu quarto e feche a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará recompensa. Então aqui Jesus mostra mais ou menos como nós devemos fazer. Ele fala bem assim: olha, entre no seu quarto, feche a porta e ore em secreto, e o seu Pai em secreto vai te abençoar. Só que, só lembrando e deixando bem claro, Jesus em nenhum momento proíbe oração em público, aquelas orações que nós fazemos nas praças públicas, orando pela cidade, fazendo evangelismo, orando pelas pessoas.
Quando a gente sai nas ruas fazendo evangelismo e alguém pede oração e você coloca a mão na pessoa e faz oração por alguém, Jesus não está proibindo isso. Na verdade, Jesus, o foco aqui é que as pessoas queriam se aparecer. Observa que o primeiro tema foi sobre a esmola, porque Jesus estava combatendo aquelas pessoas que queriam estar se aparecendo para os outros. Então as pessoas davam esmola na frente das outras pessoas, faziam de tudo para que aquilo fosse um ato público para as pessoas achar que o quê? Olha, eu sou santo, eu estou fazendo o melhor, tá vendo? E depois iam as orações, fazia orações em público, em voz alta, para dizer que era santo. Olha, eu oro mais do que você, eu que sou santo, você que é o pecador. E aí Jesus fala sobre isso aqui. A oração em secreto, no seu quarto, com apenas você e Deus. E no versículo 7 vai dizer, e orando não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Aqui a gente tem que dar uma atenção muito grande, que quando Jesus fala bem assim, e orando não use vãs repetições, essas repetições aqui é que eles acreditavam, muitos acreditavam que quanto mais repetições fizesse na mesma oração, iria de uma certa forma obrigar a Deus a ouvir e assim a oração ser respondida. Mas na verdade não é por muito repetir aquela coisa. Só lembrando também que Jesus em nenhum momento falou que a gente não pode repetir os nossos pedidos. Quando nós oramos, na segunda-feira nós oramos, fazemos um pedido por alguém, na terça-feira, na quarta, o problema não é repetir, mas na verdade essas vãs repetições é porque eles acreditavam, olha, quanto mais eu repetir, ele vai ter que me dar. Então Jesus fala em relação a isso aí. E aí no versículo 8 vai dizer, não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Então Jesus mostra que antes mesmo de Deus saber, ou antes de Deus saber, antes mesmo da gente falar, Deus já sabe. Deus já sabe que nós vamos pedir. Só que Jesus não fala que nós não devemos pedir. Jesus fala que nós devemos sim pedir, mas não trazer ao nosso coração que por causa de muito orar e de muito pedir, de muito repetir a mesma coisa, Deus vai nos ouvir. E agora chega o momento, o terceiro ponto, que é Jesus nos dá um exemplo de como orar. Ele falou sobre a esmola, falou sobre as repetições, que nós não devemos fazer dessa forma, ensina que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar em secreto, e agora ele vai dar um modelo para que a gente possa orar. E qual é o modelo? Observe aí no versículo 9, portanto, ore assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então Jesus aqui está começando o Pai Nosso. E o Pai Nosso, Jesus, ele mostra no Pai Nosso alguns detalhes aí que a gente pode ir observando. Ele começa Pai Nosso, porque não é só Pai meu, não é só Pai seu, é Pai Nosso. E onde é que ele está? Estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Então Jesus mostra que na oração nós começamos ao quê? A honrar a Deus, a glorificar o Senhor e reconhecer que Ele é Deus e que Ele é santo. E aí vem o versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então venha o teu reino e seja feita a tua vontade, não a minha vontade, não a sua vontade, mas a vontade dEle. Porque a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. A nossa não, a nossa é cheia de falhas. Mas seja feita a tua vontade, aí vai dizer assim na terra como no céu. Por que assim na terra como no céu? Porque na terra ainda não é feita a vontade de Deus de forma plena, mas no céu é. Então quando nós oramos assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, faça a tua vontade aqui na terra, do jeito que a tua vontade é plena no céu. E aí vem o versículo 11, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é o que é as nossas necessidades de cada dia. Versículo 12, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Olha que Jesus, ele dá o exemplo da gente pedir perdão a Deus. Então nós estamos pedindo perdão, só que logo após ele deixa assim, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Então na própria oração nós estamos profetizando e pedindo a Deus, de uma certa forma, força para perdoar o próximo. E nós temos que lembrar que a oração do Pai Nosso está dizendo, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Como é que eu e você estamos perdoando os nossos devedores? Porque isso vai contar muito. Você sabe por que vai contar muito?
Aguarda um pouquinho que você vai ver nos próximos versículos. Ó. E aí no versículo 13 ele vai finalizar a oração do Pai Nosso, que vai dizer bem assim: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então ele finaliza: e não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. Por quê? Porque nós estamos ainda no mundo. Há corrupção, há o pecado, há tudo que existe no mundo que não agrada a Deus está aí, querendo o quê? Fazendo de tudo para que venha nos desviar do caminho do Senhor, da vontade de Deus. E ele finaliza o versículo 13, na parte finaliza o Pai Nosso. E por que eu falei que era muito importante saber da forma que nós perdoamos o outro? Olha o que Jesus falou, olha o versículo 14. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Então tem um se aí. Quem falou foi Jesus, isso não é fala minha. Pode abrir a sua Bíblia aí e você vai ver em Mateus 6,14. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, as ofensas que fizeram para a gente, não é isso? Também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Aí tem, no versículo 15, tem outro se, que vai dizer: se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Por isso é muito importante, né, a gente perdoar o outro. Porque no 14 fala: se nós perdoarmos, o Pai também vai nos perdoar. Mas no 15 vai falar: se porém não perdoar, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. A importância de perdoar o outro. Então nesse vídeo, só recapitulando, nós aprendemos um pouco mais sobre como se deve dar esmola, como se deve orar, e também Jesus nos deu o exemplo de como orar, tá bom? Se você está gostando do vídeo, assistiu até aqui, deixa o seu curtir, compartilhe para alguém, e se você está gostando aí, quer aprender um pouco mais, é só entrar aí ó, no canal, do lado de cá, tá vendo? Entra no canal, se inscreve se você não inscreveu ainda, e pode entrar no canal, todos os vídeos estão de graça, pode entrar e assistir à vontade, tá bom? Deus abençoe e te aguardo no próximo vídeo.